Você sabe que uma das coisas que mais estressa a professora, estressa professor, que faz com que ele chegue cansado, desmotivado, com vontade de parar, leva estresse para casa, é o comportamento do aluno e muitas vezes o comportamento da família do aluno. São questões muito interessantes, porque comportamento de aluno e comportamento de família de aluno estão entre as principais queixas que eu escutei quando eu escrevi esse livro recente agora, O Coração de Professor. O Coração de Professor. O Coração de Padrasto já é de 2019, olha lá. Acontece que o professor, dentro da sala de aula, no dia a dia, às vezes não consegue perceber alguns detalhes que quem não está dentro da sala de aula, principalmente em educação infantil, consegue enxergar e talvez consiga ver de uma forma mais global, porque não está tão envolvido, né? Eu tenho uma técnica que eu chamo a técnica do missionário estrangeiro. Eu falo isso para professores, eu falo isso em palestras. Então, eu tenho levado as minhas palestras e a técnica do missionário estrangeiro é uma técnica que desperta curiosidade na maioria dos professores com quem eu falo. Então, imagina você, professora, que você está fazendo um trabalho missionário na África, ou que você está fazendo um trabalho missionário na Alemanha, ou você realmente está no Brasil, mas você optou por dar aula numa aldeia indígena por um período, e você está alfabetizando índios. Você vai se deparar com situações que você olha para aquilo e se choca, porque você vai se deparar com situações com as quais você não concorda. Então, você imagina na Alemanha, você se deparar com uma criança e de repente, você vira e fala, meu Deus, que criança fria, né? Eu nunca vi isso, né? Você fica chocada com a frieza de uma criança. Mas aí você olha, pensa um pouquinho e fala, olha, eu sou um missionário estrangeiro, eu estou aqui para fazer o meu melhor, essa criança está numa cultura que é a cultura alemã, ser frio é da natureza dessa cultura, então eu compreendo essa cultura e eu olho para essa frieza e digo assim, não, tudo bem, isso é da cultura dele, eu não posso fazer muito. O que eu posso fazer? Eu posso oferecer meu calor, meu amor, meu afeto, a minha forma de olhar para aquilo e mostrar para aquela criança uma maneira diferente de ser. Mostrar para aquela criança uma maneira mais acolhedora de ser. Mas eu volto para casa, no final do dia, eu como missionário estrangeiro, dizendo assim, olha, eu fiz o meu melhor, eu dei o máximo que eu pude, mas eu sei que é muito pouco. É uma gota dentro do oceano da cultura do povo alemão. Mas eu fiz o meu melhor por aquela criança. Né? Se você, por exemplo, está trabalhando como missionária, alfabetizando índios, e se depara com uma situação familiar que é própria dos índios, e você não concorda com aquilo, você olha para aquilo e fala, meu Deus, que absurdo, não concordo com isso. Mas você também não vai fazer muito, porque você oferece o seu olhar, a sua reflexão, o seu mundo, as suas experiências, você leva para aquele grupo, você oferece a sua visão de mundo, você dá calor, você dá amor, e você volta para casa e diz, olha, eu fiz o meu melhor, mas eu sei que aquilo é da cultura daquele grupo indígena, e eu posso fazer muito pouco diante disso. A questão toda é que numa situação de missionário, como na Alemanha, como na África, como trabalhando com índios brasileiros, você não se sente incompetente, impotente, incapaz por ter lidado com uma situação que você não pode mudar. Você olha para aquela situação, você fala, eu não posso mudar isso, mas eu posso oferecer o meu melhor, porque eu estou aqui para dar o meu melhor. E eu estou aqui por essas crianças. Então, você lida com o fato da impotência sem levar para casa uma frustração. Quer dizer, você lida com a impotência, mas não fica frustrado. Porque você sabe que você ofereceu o melhor que você tinha, mas que você não pode fazer muito mais do que aquilo. Professor, você dá aula na escola particular, dá aula em escola pública,
Volta para a sua realidade. Você dá aula numa escola pública de periferia e lida com um grupo social que você convive diariamente, com o qual você convive diariamente, porém, você não pertence àquela cultura. Você não faz parte daquela cultura. Se você trabalhar numa escola rica, muito rica, provavelmente, sendo professor, né, a não ser que você seja uma missionária, você não faz parte da cultura do rico brasileiro. Você é classe média. O que acontece? Os códigos de valores da classe média e da classe alta e da classe baixa brasileira são muito variáveis, são muito diferentes. Quando você se depara com uma situação de um aluno em sala de aula e você fala, meu Deus, que absurdo, o que esse aluno fez? Olha onde já se viu isso, né? Quando você se depara com isso dentro da sala de aula e você acha que você faz parte daquela comunidade, aí você se sente impotente, você se sente lesado, você acha que você não está dando conta do teu trabalho, porque você acha que está na tua mente a ideia assim, olha, o Brasil vai mal e eu não estou conseguindo mudar isso. E eu me dispus a mudar isso, né? Mas você tem que lembrar que você está inserido numa cultura da qual você não faz parte. Se você morou na periferia antes de fazer faculdade, né, provavelmente você saiu de lá e tem uma outra visão de mundo hoje. Você não faz mais parte daquela realidade. São pouquíssimos professores que fazem parte da realidade da comunidade. Infelizmente, eles não estão inseridos na comunidade. Esse é um tema de outra palestra. Mas a questão é, quando eu me deparo com uma situação, e não pensa você que escola de rico não tem barraco, não, porque tem barraco, sim. Claro que tem. São diferentes, né? Mas tem, claro que tem, né? Os pais brigam pelos filhos, e isso é uma coisa natural, né? As crianças têm comportamentos que você não compreende. Então, quando você se depara com uma situação da qual você não compreende, a qual você não consegue conviver com aquela realidade, e você leva isso para a tua casa, a sensação de impotência é muito grande. A sensação de frustração é muito grande. Então, aí que eu falo da técnica do missionário estrangeiro. Para e olha e diz assim, olha, estou aqui por essas crianças, eu vou dar o meu calor, a minha visão, a minha reflexão sobre isso, estou dando o meu melhor por essas crianças, estou fazendo tudo por essas crianças, mas essa não é a minha realidade. Meus filhos talvez não vão ser impactados com aquela realidade, não neste momento, né? Eu preciso compreender que eu não faço parte de todas as bolhas que tem no Brasil. E que existem coisas mesmo em determinadas situações, em determinados bairros, em determinadas cidades, com as quais você não quer pactuar. E você não precisa pactuar, você pode muito bem licionar para esse grupo e voltar para casa com a sensação de missão cumprida. Eu fiz o meu melhor, eu dei o máximo de mim, eu me ofereci a minha reflexão, o meu afeto, o meu amor, a minha visão educacional, né? Mas eu sei o quanto eu posso, porque tudo que eu posso fazer é pequeno diante da cultura de um país muito gigante. E aí eu não levo para casa a frustração de estar falhando. Eu sempre penso na ideia de que eu sou um missionário, e como se eu fosse um missionário estrangeiro, né, eu consigo colocar uma marca, uma margem entre mim e o grupo social para o qual eu liciono. Eu quero estar envolvido com eles, eu quero compreendê-los profundamente, mas eu não faço parte da realidade deles. Eu não danço as mesmas músicas, provavelmente meus filhos também não, né? Eu não falo as mesmas gírias, eu não uso a mesma roupa, eu não tenho o mesmo comportamento. Então aí eu posso sentir que eu fiz a minha parte, mas que não está tudo perdido, né? Que eu fiz o melhor que eu pude fazer e que isso é uma gota no oceano, e eu estou trabalhando para ir mudando. O que acontece? Quando a gente entrevista professoras que dizem assim, eu estou muito cansada, porque o aluno faz isso na sala de aula, ou a mãe faz isso, a gente percebe que essa professora, ela não está cansada só da sala de aula, ela está cansada de viver num país que ela não consegue consertar. Está cansada de viver num país em que garotas de 11 anos
estão aí, às vezes, engravidando já. Ela gostaria de ver outra coisa, essa garota estudando. E ela não pode fazer nada. E às vezes não pode. Às vezes você vai até onde você pode. Às vezes você consegue fazer alguma coisa. Às vezes você faz muito até. Mas não é um milagre. Você tem que ter a sensação de que você cumpriu a tua missão no final do dia. Você fez o teu melhor. Mas aquela não é só a realidade que o Brasil tem. O Brasil é múltiplo, né? Então, eu tenho uma brincadeira que eu faço, que eu falo assim para os meus professores, olha, você tem que tirar água de uma caixa d'água com balde. E se você está dentro da caixa d'água amarrado e a caixa d'água encher, você morre. Agora, se você está do lado de fora, tirando, a caixa d'água encher, vai transbordar um pouco de água. É possível falhar, né? Mas nem por isso eu vou estar falhando o tempo todo. É possível não dar conta, porque o país é múltiplo. Às vezes eu tenho a sensação de que eu estou tirando água de uma caixa d'água e de que se eu parar, eu morro afogado também. Não morre, professor. Não morre, porque aquela realidade não é a sua. E aí você tem que fazer uma divisão, uma separação de quais são os seus e até onde vai a tua realidade e a deles, para você não viver frustrado com a sensação de não ter cumprido a tua missão. Tudo bem? Um abraço.